Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos lá? E nós vamos falar hoje sobre as preposições. Muito fácil, um tema muito tranquilo de entender. Eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês para vocês acompanharem comigo essa aula juntinhos lá no livro, tá? E vamos abrir na página 37. Então vamos lá, pausem o vídeo, peguem o livro e vamos acompanhar essa aula. Peguem lápis, borracha, peguem lá o marca-texto, tá bom? E vamos lá, peguem um caderno também, caso necessário, vocês anotem alguns apontamentos, algumas informações além das que já estão no livro, tá bom? Então vamos lá acompanhar essa aula juntinhos. As preposições. Bom, no livro de vocês, nós temos aqui uma história em quadrinhos. Está um pouco... o visual dela está um pouco borrado, não está nítida, tá? Para que eu possa ler agora com vocês. Então, nós vamos aqui seguir adiante e nós vamos iniciar a partir daqui, ó. Neste contexto, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, eu vou explicar para vocês o que são as preposições, tá? Eu vou estar lendo aqui juntinhos, junto com vocês sobre esse enunciado, tá? Essa informação que o livro nos traz. E depois eu vou explicando para vocês com outros exemplos, uma informação ainda mais minuciosa sobre esse tema. Tudo bem? Vamos começar então? Primeiro, nesse contexto, a palavra em, nesse caso, o contexto que se refere aqui é dessa história em quadrinhos, tá? Nesse contexto, a palavra em, ela é classificada como uma preposição. Eu acredito que vocês estejam com o livro aberto e vocês vão conseguir ler, tá? Aqui está assim ruim, mas no livro de vocês a imagem está muito clara, tá? Tá fácil de entender. É porque aqui no PDF já ficou um pouco diferente, aumentei muito e aí acaba distorcendo um pouco a imagem, tá bom? Mas eu tenho certeza que no livro ficou bem fácil. Então vamos lá. Nesse contexto, a palavra em é classificada como uma preposição. Vamos lá identificar o que é uma preposição, ok? Prestem bastante atenção e podem colocar o marcador de texto aqui, tá? O marca-texto, para ficar mais fácil, mais evidente na hora de estudar. Vamos lá. As preposições são palavras invariáveis que unem dois termos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, elas unem dois termos e contribuem para a construção de sentido entre eles. Tudo bem? Então, ela vai sempre unir dois termos. O papel de uma preposição é ligar, é conectar dois termos, estabelecendo um sentido de acordo com a oração. Vamos lá adiante. Contribui para a construção de sentido entre eles, assim eles podem indicar. Presta atenção que legal. De acordo com a preposição da oração, tá? De acordo com esses termos conectados que ela consegue estabelecer, ela vai trazer vários sentidos. E eles podem ser posse, por exemplo, ó, aquele carro é de Jorge. Quando eu falo que aquele carro é de Jorge, deixa eu tentar sublinhar aqui para vocês, para ficar mais fácil, tá? Ó, aquele carro é de Jorge. Então, esse de, ele traz um sentido para essa oração, tá? E que sentido é esse, professora? Ele traz um sentido de posse, tá? Ele pertence a Jorge, ele é de Jorge. Repararam esse sentido de posse? Então, aqui nós temos o de com o sentido de posse, significado de posse. Agora, de lugar. Vamos lá. Paula está em casa. Olha aqui. Quando eu falo que Paula está em casa, esse em já expressa o lugar. O lugar onde ela está. Ela está na casa dela, tudo bem? Companhia. Olha que legal. Moro com meus pais. Então, eu moro numa companhia na companhia dos meus pais, com eles. Então, o com aqui nessa oração, ele expressa um valor, um sentido de companhia. Professora, sempre o com vai estabelecer esse sentido de companhia? Não.
tá? O com, principalmente, ele tem vários sentidos de acordo com a oração. Então, eu preciso verificar essa oração para eu ver qual o sentido, qual o valor semântico que ele vai trazer dentro dessa oração. Eu já falo sobre valores semânticos, tá bom? Aí, continuando aqui, moro com meus pais. Agora, vamos ver o valor de instrumento. Olha que interessante. Instrumento. Ela se cortou com a faca. Olha aqui, reparem que essa preposição com agora, ela já trouxe para a gente a informação sobre o instrumento cortante. Ela se cortou. Como que ela se cortou? Foi com a faca. Ou seja, o instrumento que utilizou, que ela acabou utilizando para se cortar, foi a faca. Estão entendendo esse valor de sentido que é estabelecido através dessas preposições? Olha o meio. Como assim meio, professora? Uma preposição vai trazer sentido de meio? Sim, olha aqui, ó. O meio de condução, tá? Por exemplo, ó, viajamos de avião. Qual foi o meio de condução aqui usado? Foi o avião. Então, foi o meio de transporte. Origem. Viemos do Recife. Olha, aqui eu indico a origem, de onde viemos. Viemos do Recife. Tempo. Vou esperá-los até, olha aqui, indica o tempo, até 7 horas. Tudo bem? Até também pode denotar outros sentidos. Vai depender do contexto, vai depender da oração. Eu só estou mostrando para vocês que aquelas preposições que vocês já conhecem desde alguns anos atrás, elas sempre aprenderam, né? Aquela relação grande que eu vou mostrar novamente aqui para vocês, caso já tenham esquecido, né? De quais são as preposições. Mas, além disso, mostrar para vocês que elas apresentam um valor de sentido dentro do texto. O papel delas é um papel super importante, tá? Elas estabelecem essa conexão entre termos, elas fazem essa ligação entre esses termos, estabelecendo um sentido muito importante que nós saibamos. Por quê? Lá na frente, através desse conhecimento, isso vai auxiliá-los através desse sentido aqui, que elas já estabelecem a partir das preposições somente, já vai auxiliá-los no entendimento de outras matérias, tá? Futuras, mas será já importante construir, tá? Construir na cabecinha de vocês o entendimento sobre elas, que elas não são simplesmente palavras invariáveis. Como vocês já sabem, né, elas não vão variar em gênero, elas não flexionam, elas são invariáveis. Agora, além disso, elas apresentam um sentido muito importante que nós conheçamos desde agora. Tá bom? Ficou claro para vocês isso? Vamos prosseguir? Vamos lá. As preposições contribuem bastante para a construção do sentido, como eu acabei de mencionar, e não podem ser utilizadas aleatoriamente, né? Por isso, não faria sentido se na tirinha substituíssemos a preposição em por com. Eu não posso usar uma preposição sem que ela realmente estabeleça um sentido. Ela tem que fazer sentido com a oração, com o contexto, claro, né? Bom, nesse caso, a preposição mais adequada é mesmo em, que estabelece uma relação, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, até para facilitar a minha visão, tá, gente? Aqui, ó, as preposições contribuem bastante para a construção de sentido e não podem ser utilizadas aleatoriamente. Por isso, não faria sentido se na tirinha substituísse uma preposição em por com. Neste caso, a preposição mais adequada é mesmo em, que estabelece uma relação de sentido de lugar, tá? No entanto, em muitas situações, não escolhemos a preposição pensando no seu significado. Nesses casos, ela nos é imposta pela própria dinâmica da língua. Vamos prosseguir. Ou seja, ela é determinada pela palavra que a precede. Verbo, substantivo, adjetivo ou advérbio. Bom, vamos lá então dar continuidade
aqui na página 38, tá? 38. Aqui temos alguns exemplos sobre o uso dessas preposições. Olha, gosto de estudar, preciso de você, confio em você, ela estava confiante em mim, ele foi derrotado pelos aborrecimentos. Estão observando algo aqui diferente? Pois é, vamos falar já já sobre esse pelos aqui, tá bom? A preposição, ou melhor, as preposições podem ser contrair. Aqui o livro já começa a falar sobre elas, mas eu vou reiterar. Formando outra preposição ou se combinar com outras palavras, originando uma locução prepositiva, isto é, um grupo de palavras que funciona como uma preposição. E aqui embaixo nós temos uma informação sobre aqui. Você sabe qual é o melhor amigo do homem? Bom, lembraram desse pelo aqui, ó? Desse pelos? O pelos não é uma preposição pura, certo? Não é. Bom, eu tenho que explicar para vocês isso, mas eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou lá no slide que eu preparei para vocês, tá? Para a gente não misturar as informações, eu vou parar aqui na parte das preposições. Eu vou no slide que vai auxiliar melhor vocês, até para primeiro relembrar quais são as preposições essenciais, para depois nós entrarmos nessas contrações e combinações, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro vamos lá no slide que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou abrir aqui para ficar melhor, vou fazer melhor, vou deixar só o vídeo para facilitar aqui vocês, tá? Vamos lá. Aqui eu pus para vocês novamente o conceito de preposição que eu já mencionei, tá? Mas é importante a gente ressaltar. Aqui, ó, preposição classe invariável, como eu bem disse para vocês, não vai variar, ela não flexiona, se mantém sempre do mesmo jeitinho, tudo bem? É a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, uma relação de dependência. Um termo relacionado a outro termo, um dependendo do outro e ela no meio, fazendo essa conexão. Ou seja, entre os elementos ligados pela preposição. Não há sentido dissociado, separado e individualizado, ao contrário. O sentido da expressão é dependente da união de todos os elementos que a preposição relaciona. Ela relaciona, gente, dois elementos que vão estar totalmente dependentes um do outro, tá? Ela vai trazer uma relação de sentido entre eles. Quando eu falei aqui, ó, eu mostrei para vocês aqui 3 exemplos, tá? Bolo com chocolate, depois bolo de chocolate e chocolate para bolo. Bom, qual foi a diferença entre os sentidos dela? Bom, vamos entender aqui. Bolo com chocolate. Eu tenho um bolo, né, com chocolate. Ele é feito? Não, ele está com. Tudo bem? Ele não foi feito de chocolate. É um bolo com chocolate. Tá? Eu tenho um bolo com chocolate. Agora, olha o bolo de chocolate. Ele foi feito de, tá? É diferente, professora? É diferente, sim. Bolo com e bolo de. Aqui ele foi feito de chocolate. Aqui ele está apenas com chocolate. Agora, chocolate para bolo. Olha aqui. Esse tipo de chocolate aqui é apenas para o bolo. Então, há diferenças? Há diferenças. Através da preposição, eu estabeleci uma relação de sentido para cada oração aqui embaixo, tá? Bolo com chocolate, o bolo de chocolate e o chocolate para bolo. Deu para compreender que através dessas preposições eu consigo estabelecer um sentido diferente para relacionar cada um desses termos? Ficou claro para vocês? Ou vocês acham que bolo com chocolate e bolo de chocolate é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? O bolo de é feito de chocolate. Agora, o bolo com chocolate é como se tivesse o bolo com um pouco de chocolate e não totalmente formado por um chocolate, como aqui embaixo, tá? Ele é de chocolate. O sabor dele é chocolate. Esse já é um bolo que tem chocolate. Agora, não diz se é feito também totalmente de chocolate,
tá? São pequenos detalhes, sim, mas trazem uma grande diferença, tá? Em relação ao sentido. Tudo bem? Vamos lá. Agora, preposições essenciais. Vamos relembrar todas elas. E eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês, tá? Podem colocar lá a semana relacionada desse conteúdo, coloquem preposições essenciais e coloquem quais são elas. Ah, professora, já lembro, já sei de todas elas. Ai, que maravilha, que ótimo. Mesmo assim, você vai colocar, tá bom? No livro não tem, nós não temos, tá? Não é mencionada essas preposições, então nós devemos colocar lá. A, ante, após, até. Nós sempre fazemos até aqui, ó, numa ordenzinha muito legal, tá? Fica mais fácil, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por. Sem, sob, sobre, traz. Viu como é que fica fácil? Tá? Na ordem alfabética, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Tá bom? Pelo menos esse segmento aqui tá na ordem. Bom, vamos adiante. Agora, essas preposições, elas podem se dividir, como eu falei para vocês que iria falar. Elas podem se tornar em combinações e contrações. Como assim, professora? Combinações e contrações? Sim, olha só. Elas podem se combinar e elas seriam o quê? A formação da preposição mais uma palavra. E nesse caso de combinação, não há perda fonética. Eu vou mostrar para vocês o exemplo, tá? E também elas podem ser contrações. O que seriam contrações? É a preposição mais uma palavra. E nesse caso, há uma perda fonética. Vocês sabem que quando nós falamos fonética, nós estamos nos referindo ao som, certo? Então, quando ela se contrair, eu tenho uma perda do som, a perda fonética. Quando ela estiver em combinação, não há perda fonética. Vamos ver? Bom, as preposições, elas podem se unir a palavras de outras classes gramaticais por combinação ou contração, como eu mencionei para vocês lá no slide anterior, certo? Se na junção de elementos não há alteração fonética, ocorre a combinação. Tudo bem? Quando não há alteração fonética. Agora, caso contrário, ocorre contração. Por quê? Vai contrair uma palavra com a outra e vai haver uma perda. Eu dei exemplo para vocês aqui porque a maioria delas são contrações, tá? As combinações são: eu tenho a mais o, reparem que eu tenho apenas a união, olha, eu combino a preposição mais o artigo o, tá? Tanto no singular quanto no plural. Eu tenho ao ou eu tenho aos. Então, a mais o, apenas eu fiz a união, não houve perda alguma, tá? Por isso é uma combinação. O a mais onde, eu tenho aonde. Então, eu tenho a preposição mais um onde, tá? Que é um pronome. Então, eu tenho também aqui a união. Repare que também não houve perda, por isso é uma combinação. Agora, as contrações, elas vão sempre vão sofrer perdas, ok? Quando eu contraio preposição de mais o, eu tenho do. Então, aqui vocês reparem que houve uma perda. Olha, eu não tenho a presença desse D aqui, esse E aqui. Eu tenho D e O, que formou o do. Preposição, contração da preposição de, mais o artigo o, formou o meu do. Tá certo? Da mesma forma, vai ter o da, o dois, o das, tá? Nas suas formas de singular e plural, feminino e masculino. Aqui eu também tenho de mais ele, ó. De mais ele, preposição de, com mais o pronome pessoal do caso reto. Eu tenho dele. Houve perda, professora? Houve perda. Então, nessa união, quando há perda, eu estou diante de uma contração, tá bom? De aqui, eu tenho de mais o advérbio aqui. Eu formei daqui. Então, também houve perda, reparem. Então, eu também estou diante de uma contração. Em mais o, no, eu tenho em e o. Aqui, então, ficou bem diferente. Em mais esse, eu tenho nesse. Eu tenho preposição e pronome demonstrativo. Agora, esse per aqui
é a forma arcaica dessa preposição, não é mais usada, tá? Que agora nós usamos o por. Então, per mais o, eu tenho pelo, tudo bem? Também é preposição com mais o artigo o. Então, a contração de uma preposição com mais outra classe gramatical, outra palavra, eu tenho a formação aqui de uma contração, que vai sentir, que vai sofrer uma perda. Por isso, é uma contração. Eu tenho agora para vocês trouxe para vocês duas tabelas para vocês anotarem aí, tá bom? Das contrações com a preposição de e depois eu tenho as contrações com outra preposição aqui. Vamos lá, então? Só para vocês terem um exemplo aqui, eu quero que vocês anotem, ok? Ó, eu tenho de mais o ou de mais os. Eu tenho dois, como eu falei para vocês agora há pouco. Ó, agora a contração do artigo mais um pronome, mais um artigo indefinido. De mais um, dum. De mais uma, duma. Contração com o pronome pessoal dele, dela. Olha aqui, ó. Dois, da, deste, desse, dessa, daquele, daquela. Eu tenho o disto, disso, daquilo. Eu tenho a contração com advérbio, como eu mostrei para vocês anteriormente, ó, daqui, daí, dali. E tenho de, donde também, tá? Então, tudo isso são contrações da preposição de mais uma outra palavra, tudo bem? Agora, eu trouxe para vocês aqui a preposição em também, tá? Ela tem várias formas de se contrair, ó. Eu tenho em mais o, que é o no, em mais a, que é o na. Eu tenho aqui, ó, um num, um numa. Existe, professora? Existe sim, tá legal? O numa, certinho, um num, certinho, ó. O nele, o nela, o no, o na, o nesse, o neste, nesta, naquele, naquela, nisto, nisso, naquilo. Então, eu tenho aqui, ó, contração da preposição em mais pronomes demonstrativos. Vamos lá para o próximo assunto, que é voltando, indo um pouco mais a fundo sobre aquele assunto que nós iniciamos, falando sobre os significados estabelecidos pelas preposições. Vamos lá. Prestem atenção. Quando nós falamos de significados, nós estamos falando no campo da semântica, tá? A semântica é, sim, uma parte da gramática que estuda os sentidos das palavras, os sentidos, os significados dentro de uma oração, tá? Então, a semântica, ela estuda os sentidos e os significados dentro da oração. E agora nós vamos entender o valor semântico, os significados dessas preposições. Eu trouxe para vocês anotarem aí. Tá legal? Olha, aqui eu tenho assunto, discutir sobre educação. Reparem que esse sobre trouxe um valor semântico de assunto. É o significado que ela traz para essa oração. Autoria, livro de Drummond, foi autoria de Carlos Drummond, certo? Tela de Portinari, é a autoria dele. Causa, olha aqui, o mesmo de empregado agora com outro valor, com outro significado, ó. Morrer de fome, promovido, aqui eu tenho já outra, tá, gente? Vamos primeiro pro de. Morrer de fome é a causa. E eu também tenho o por com o mesmo sentido de causa, olha. Promovido por mérito, tá? Por mérito foi a causa. Então, vocês podem observar que eu tenho duas preposições com o mesmo valor semântico de acordo com a oração que ela está inserida. Passear com os amigos, a companhia deles. O com trouxe a ideia de companhia. O com é outro também que varia muito. Cada oração eu preciso avaliar o seu sentido. Conteúdo. Copo de água, tá? Eu tenho aqui o de como autoria. E tenho aqui o de como conteúdo. Distância, estudar a uma quadra de casa. Distância, ok? Fim ou finalidade é sempre focada no para, tá? O a também com esse sentido do para, ó, viajar a trabalho, sair para o almoço, vir para Salvador, é o meu objetivo, ó. Sair com a finalidade de almoçar. Eu vim para Salvador, com o objetivo de ir a Salvador, tá? Instrumento. Bom, ferir-se com tesoura é um modo como a pessoa está se ferindo. Escrever a lápis é um instrumento utilizado para escrever. Limite, correr até se cansar. Lugar, colocar algo sobre. Reparem que aqui em cima eu também usei o sobre, mas foi com assunto, olha.
Discutir sobre educação, foi o assunto discutido, né? Agora, aqui embaixo, colocar algo sobre a mesa, no lugar. Ele se referiu ao lugar, né? Colocar algo lá em cima da mesa, sobre a mesa. Morar em Araçatuba. Então, em aqui, ó, indicou o lugar onde vai morar. Casa de, olha o de novamente com outro significado, outro valor semântico. Casa de madeira, ela é feita de madeira, tá? Agora, massa feita com ovos, também foi feita com ovos. Eu tenho com, tá? Com sentido de matéria, e eu tenho de também. Normalmente o de vai vir pregando esse sentido de matéria, mas nesse caso aqui ficou bem demonstrado que o significado desse com dentro dessa oração trouxe esse valor também de matéria, feita com ovos. Meio, passear de carro, meio de transporte. Andar a cavalo, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês valores semânticos das preposições, tá? Bom, geralmente, tá, gente? Eu quero que vocês anotem aí. O para, ele traduz finalidade. O em, lugar. O com, instrumento, modo e companhia. Tudo bem? Isso aqui são os mais comuns, tá? São os valores semânticos mais comuns que essas preposições vão trazer. O sentido que elas vão trazer é denotar no texto, mas isso não significa que é uma regra, tudo bem? Então anotem aí, porque é importante para vocês estudarem para avaliação, tá? Anotem. E aqui eu trouxe outros exemplos também para mostrar para vocês o quão variável, né, esse sentido, esses valores semânticos e relacionado a essa preposição de, como eu mostrei lá desde o início, ó. Saiu de casa, local, chorava de dor, é a causa, livra de Paulo, indicando posse de quem é, partiu de manhã, é o tempo. Bom, então é isso, meus amores. Tem só mais uma informação importante para vocês sobre as preposições, que são as locuções prepositivas. Todos nós já sabemos que as preposições, tá? Elas têm aqueles valores que eu acabei de mencionar. Agora, quando nós vamos falar de locuções prepositivas, sabemos que locuções se trata de duas ou mais palavras com valor, né? A que se refere, nesse caso aqui, de uma preposição. Então, são duas ou mais palavras, um grupo, né, de palavras que se referem a um valor de preposição. Então, como eu vou reconhecer uma locução prepositiva, professora? Há ainda grupos fixos de palavras, que na frase tem valor e função equivalente às das preposições. São as locuções prepositivas. O último elemento destas locuções é sempre uma preposição, geralmente o de, o a e o com. Então, uma marcação dessas locuções prepositivas é esse término, tá? Então, elas vão geralmente terminar com de, com a ou com, tá? De, a, com. Acerca de, a respeito de, diante de, junto a, ao redor de, apesar de, a fim de, através de, embaixo de, junto de, dentro de, depois de, além de acordo com, em frente a, perto de, em vez de, graças a. Ao lado de, debaixo de, em frente de, por baixo de, por detrás de e por detrás de. Tá repetido aqui. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem esse assunto. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu vou parar aqui para vocês irem copiando, né, para agilizar um pouco vocês. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto. Espero que eu tenha esclarecido esses conteúdos com vocês. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Continuem assistindo as videoaulas, fazendo os exercícios, para que nós possamos dar continuidade a esse conteúdo com qualidade, tá bom, meus amores? Um beijão, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau!